Que tal a gente falar sobre morte? Te dá medo falar sobre a morte? Mas a gente não pode ficar na obscuridade. Nós temos que ter conhecimento. Desce daí, menino, desce daí, menina. Nós vamos falar sobre o estado intermediário da alma. E nessa ocasião, a gente está recebendo com muita alegria, mas com muita alegria, o reverendo Ed Wilson. Reverendo Ed Wilson, obrigado Meu por estar com a querido, gente, meu querido. eu que agradeço pela oportunidade. Que bom, pastor, que bom que você está aqui com a gente. Eu confesso que foi difícil. Estava conversando agora há pouco aqui com o pastor. Foi uma semana um pouco difícil, mas graças a Deus aqui chegamos. Amém. E, pastor, vamos lá, vamos falar sobre um tema. Esse tema, será que as pessoas ficam com um pouco de medo, querido pastor? Fala pra gente. Olha, rapaz, muita gente tem medo do que não conhece, né? Exatamente, exatamente. Provavelmente deve ser esse o motivo do receio de muita gente tratar do assunto. Tá certo, é verdade. Gente, queria novamente aqui agradecer a presença do reverendo Ed Wilson. Mateus está aqui atrás, Nilce está aqui atrás, meu amigo Fernandinho, nosso produtor, está aqui com a gente mais uma vez, muito obrigado. E, gente, agora a gente está um pouquinho mais à vontade, porque o nosso episódio de estreia, vocês não sabem o quanto eu fui criticado. Vocês não têm ideia. Vou falar para o pastor, é verdade. Não sei se vocês chegaram a reparar, enquanto eu apresentava, né, agradecia logo no início do episódio, eu falei, eu queria agradecer as minhas filhas e falei só o nome de Cecília. E aí, quando eu cheguei em casa, a Júlia estava com uma tromba de elefante, Só. e aí eu falei assim, mas que isso, minha filha? Papai, você esqueceu o meu nome. Desculpa, minha bebê, como eu chamo minha carrapatinha. Júlia, eu te amo e obrigado pelo seu apoio, tá, minha flor? Papai te ama muito. Então, beijo para Cecília também, beijo para minha família. Pastor Ed Wilson, vamos falar sobre esse tema, um tema, como a gente falou agora há pouco, né? Um tema que traz um pouco de, como eu posso dizer, um tema que Apreensão. apreensão. As pessoas não gostam muito de falar sobre esse tema porque também desconhecem, como você sabiamente falou. Pastor, para a gente começar, Pastor Ed Wilson, pastor presbiteriano, formado no seminário Ashbel Green Simonton, é isso? Isso, na verdade, sou bacharel pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Perfeito. O reverendo Ed Wilson Lopes Bezerra, estamos recebendo o reverendo Ed Wilson Lopes Bezerra. Pastor Ed Wilson tem 53 anos, bacharel em teologia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil já há 13 anos, casado com a irmã Eliette Antunes. Olha, pastor, você me permita, mas que voz tem a esposa do pastor Ed Wilson? Que voz incrível da irmã Eliette, uma serva do Senhor que coloca a sua vida à disposição do trabalho, do evangelho, enfim, uma serva do Senhor, abençoada, pastor casado com a irmã Eliette, pai da Yasmin e da Giovana. Não é isso, pastor? Exatamente. Tá certo. Foi pastor nas igrejas presbiterianas em Parque Aeroporto. Fica onde Parque Aeroporto? Aqui em Macaé. Aqui em Macaé. É. Ah, perfeito. Pastor também foi pastor da igreja Nova Aliança de Macaé, né? Foi pastor na segunda igreja presbiteriana de Macaé. Foi pastor na igreja de Santa Cruz. Eu sou do Rio, então eu conheço Santa Cruz. É isso aí, lá mesmo. Zona Oeste do Rio de Janeiro. Exatamente. Pastor da igreja presbiteriana de Santa Cruz. Foi pastor também em Paciência, Cidade Praiana e Barra do Sana. Isso. Falou do evangelho em muitos cantos. Rapaz, Deus foi bom comigo. Amém, que bom, pastor. Pastor, vamos lá, vamos começar a conversar sobre esse tema que traz um pouco de apreensão, como você mesmo disse. Pastor, para a gente começar, qual foi a sua motivação? Porque antes conversávamos a sua monografia, não é isso? Isso. Lá no seminário, né, se formando pastor presbiteriano, foi sobre o estado intermediário da alma. Isso. Por que escrever sobre esse assunto, pastor? Então, o meu pai, ele estava com câncer. Então a morte chegou lá em casa pela primeira vez. Sim. Então já surgiu muitas apreensões em todos os nossos corações, né? É a primeira vez que alguém tão próximo de mim estava à beira da morte. Caramba. E isso daí já me fez pensar muito sobre o assunto, sobre estudar sobre o assunto. O meu pai ainda não havia crido no Senhor Jesus. Sim. E aí, por isso, me fez estudar. E aí, como eu já estava imerso nesse mundo, né, eu decidi, já era o meu último ano do seminário, eu decidi fazer a minha monografia voltada para isso. Até mesmo para criar
uma solidez em toda aquela situação, né? Olhando para Cristo. Então a morte do seu pai Isso. foi assim um vetor para pensar mais sobre Exatamente. E uma motivação para consolar minha família, Sim. né? Para trazer Muitos não crentes, desculpa, muitos não crentes ou só o pai não nasceu? só meu pai. Lá em casa só estava faltando ele. Sim, E aí, pela graça de Deus, eu pude ver a conversão dele no leito de hospital, graças a mas Deus, ele foi salvo. graças a Deus. Então, um vetor foi o falecimento do pai. Foi a proximidade da morte. Então vamos falar sobre esse estado intermediário da alma. O Ah. que seria basicamente isso, pastor? Então, o estado intermediário da alma é justamente o período que vai da morte da pessoa até a ressurreição. Sim. Nós cristãos, nós cremos que quando morremos não é o fim das coisas, né? Uhum. A vida continua, né? Porque se nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, nós somos imortais, não eternos, mas imortais como Deus. Nós temos início, mas não temos fim. Nós temos uma passagem da corporeidade e quando vem a morte, o espírito sai desse corpo, a carne volta ao pó da terra, de onde ela veio, e o espírito volta a Deus. Mas haverá um momento, que é o momento da ressurreição, que esse espírito voltará ao corpo. E esse período entre a morte e a ressurreição é chamado pela teologia como estado intermediário da alma. Ok. Esse estado intermediário da alma, ele é tema em várias religiões, em várias crenças, enfim, ele é motivo de muitas discussões. Por causa justamente por isso, por causa dessa falta de conhecimento, por isso que ele é também tão apesar de é meio antagônico essa ideia, né. Ah, É muito falado, porém não muito conhecido. isso. Então por que isso, pastor? Então, eh, as outras culturas, né, não cristãs, elas têm assim a imago Dei. Elas também foram criadas por Deus. Sim. Então, dentro do DNA de cada ser humano que existe na face da Terra, não importa onde que essa pessoa tenha nascido, não importa a cultura, não importa se ela nunca leu uma Bíblia ou esteve em uma igreja, Sim, sim. existe algo no ser humano que busca a Deus. E Deus, ele se revela de duas maneiras: ou pelas sagradas escrituras ou pela criação. E o homem, o ser humano, olhando a criação, ele consegue identificar que existe algo além dele. E por isso ele forma algumas teses, algumas teorias sobre a vida após a morte, Sim, que ele não consegue explicar, porque ele não teve a revelação especial. sim. Mas, de acordo com a criação, ele busca explicações para aquilo. Entendi. Existe um livro muito interessante chamado O Totem da Paz. Fala sobre missionários que foi pregar o evangelho em uma tribo indígena, e ele, quando começou a pregar o evangelho, esses índios começaram a gostar de Judas, o traidor, Oxe. porque traiu a Jesus e falou: esse cara é bom. Por quê? Porque na cultura deles Sim. era um sinal positivo a pessoa que é ardilosa, a pessoa que consegue trair, tirar vantagem do outro. Sim, sim. E aí esse evangelista, o missionário, ele ficou numa situação que, como é que eu vou levar o evangelho se a referência cultural deles é justamente o contrário, é valorizar a traição, é valorizar a violência, a morte. Até que essa tribo ela entra em guerra com uma outra tribo e nisso houveram muitas mortes e para pacificar houve um pacto entre eles. Sim. E esse pacto era o filho de uma tribo Aham. ser entregue para outra tribo, Uau. onde que enquanto essa criança estivesse viva, sendo cuidado pela essa outra tribo, haveria paz. E como essa outra tribo quer a paz, eles vão preservar, vão cuidar dessa criança o melhor possível. Sim. E aí essa criança é chamada do totem da paz. Hum. E aí o missionário encontrou esse gancho para pregar o evangelho. Esse totem da paz é Jesus Cristo. E aí ele consegue levar e eles conseguem compreender o evangelho. Então, em todas as culturas, por mais antagônicas ao evangelho, a nossa cultura, né,
Sim. ela sempre haverá algum resquício, alguma ponte para identificar com Deus e levar. E por isso, respondendo à pergunta, Hum. elas têm explicações diferentes para falar do estado intermediário da alma. Entendi, perfeito. Mas esse assunto, né, ele tem um panorama histórico, né, esse assunto tem um Isso, panorama sim. histórico. Quando que a igreja cristã começa a tratar desse tema? Então, não é desde agora, né, não é uma coisa recente. Desde a igreja primitiva, né, Sim, dos pais da igreja, sim, já era falado. Tertuliano tratou do assunto, já era claro que havia uma continuidade depois da morte, né, e é um estado de consciência. Agostinho, no seu célebre livro Cidade de Deus, ele também trata do assunto, sim. onde ele aborda a consciência da alma após a morte. Sim. E aí a igreja já começa a ter algumas referências, né, teológicas sobre esse assunto. Depois entra a Idade Média. Uhum. A Idade Média, com o Papa Gregório, eh, ele começa a trazer uma visão que aí já foge da Bíblia e já começa a entrar na tradição, Sim. que é a ideia de purgatório, Hum. que não há bases Então aí bíblicas. nasce a ideia do purgatório. Isso já na Idade Média, Sim. né. E aí, quando vem a Reforma Protestante, Aham, nos anos de 1500, né, aham. 1517, Calvino, Martim Lutero, né, e outros reformadores também começam a discutir. João Calvino, ele é o melhor sucedido quando ele sistematiza e pelos ensinamentos bíblicos, ele mostra que não existe um sono, não existe um purgatório Uhum. e que a alma ela é consciente até o momento da ressurreição. E aí João Calvino, nas célebres As Institutas da Religião, no seu volume terceiro, ele vai tratar justamente do estado intermediário da alma. E aí nós temos as confissões de fé, né, e Hum, por aí vai, que também perfeito. tratam desse assunto. Sim, perfeito, legal, interessante entender esse contexto histórico, né? Ah, Bem interessante. Mas me diz uma coisa, pastor, vamos sair um pouquinho desse contexto judaico-cristão, tá? E aí, como outras tradições, como o hinduísmo, como o budismo, né? Que vem esse período, né, entre a morte e a reencarnação, como uma iluminação. sim, Eles veem dessa forma. Existem conceitos similares a esse estado intermediário? sim, existem sim. Tanto o hinduísmo, como o budismo, Hum, como o espiritismo, né, sim. eles têm a ideia de reencarnações, de ciclos para Uhum, serem vividos, onde você é aperfeiçoado. uhum. E cada vez que você passa por essa vida, você vai passar por problemas, e nesses problemas você vai se aprimorando e você vai melhorando, Sim, né. sim. É um aperfeiçoamento. Ele entende que isso é justo, né. O próprio espiritismo diz que, sem reencarnação não há justiça. Uhum. Então você precisa reencarnar Sim. várias vezes para se aprimorar e adquirir luz, até você ser tão luminoso que você não vai precisar mais desse corpo para ser aperfeiçoado. E aí você vai ser apenas um ser de luz no éter, né, não existe mais vida corpórea para você. Entendi, entendi. Perfeito, perfeito. Pastor, me diz uma coisa: é possível que a alma continue sua jornada de purificação ou aprendizado nesse estado? Então, aí eu vou ter que me prender ao que a Bíblia me ensina, né. E só acrescentando, esse período é uma pausa, aguardando o juízo final? Aham, então, Só para complementar. exatamente. Não, não entendemos dessa forma. Sim, A Bíblia não nos deixa, ah, caminhar por esse caminho. sim. Então, se eu puder citar um texto bíblico, Aham. é a parábola do jovem rico e Lázaro, Sim, né, sim. que vai ao são 2 realidades, é uma parábola, ok, mas eu queria ressaltar que Um essas contexto. parábolas trazem verdades, Aham. né, e que nós, podemos tirar delas, a realidade da vida após a morte. Sim. Então, o que trata de forma resumida o texto que fica lá em Lucas capítulo 16, que havia um homem rico que vivia esplendidamente, Sim, vivia uma vida mansa sim. nessa terra. E havia Lázaro, um homem pobre, que andava pelas ruas, cheio de machucados pelo corpo, né, onde que os cães vinham lamber suas feridas, e ambos morreram. Diz que Lázaro morreu e foi
estar com o seio de Abraão. Uhum. E o rico morreu também e foi para o inferno. Quando fala seio de Abraão, não é que seja o peito de Abraão, mas seio, biblicamente falando, é o seu jardim, é o seu sítio, é um local reservado, prazeroso. É essa a ideia de seio, né? Ok. E isso daí, ele é o céu, é o paraíso. Então Lázaro foi para o paraíso. Quando chegou lá no paraíso, ele estava consolado de todas as suas dores que passou aqui nessa Perfeito, terra. perfeito. Enquanto o rico, ele estava atormentado. E aí vem símbolos, né? Não é uma visão literal. Qual é o simbolismo que nós temos ali? Sim. Que o tormento era sede e que ele queria que Lázaro molhasse o dedo num copo d'água para saciar a agonia da sede que ele estava sentindo. Mas vamos entender, ele Uma não forma figurada, de fato. figurada, né, Exatamente. simbólica, Ok. porque ele não tinha corpo ali para ter Sim, sede, sim, né, sim. mas ele estava em angústia. Uhum. A alma, ela cria essa angústia, ela é sensível a essa angústia. Uhum. A alma, ela não fica cansada, a alma não fica com sono, a alma não fica revigorada, mas a alma, ela fica angustiada, ela fica feliz, né? Enquanto ao corpo, aí tem esses outros sentimentos, né? Por causa da sua limitação e dos seus sentidos. O que diz o texto? Diz o texto que esse homem chama Abraão, ele reconhece o pai Abraão Uhum. e fala: pai Abraão, diminui esse meu tormento. E Abraão fala: não. Abraão ali é figura de Jesus. Uhum. Diz: não, não é possível. E aí ele fala: então faz o seguinte, manda Lázaro, né, ir falar com os meus irmãos para que eles não venham para esse lugar de tormento. Sim. E aí a resposta qual é? Olha, não é possível, porque ele tem Moisés e os profetas. Moisés e os profetas é o Antigo Testamento, é a Bíblia, é a palavra de Deus. Sim. Ele deve ouvi-los, porque mesmo que venha alguém entre os mortos, as pessoas não vão acreditar. Então, se a pessoa não crer através da Bíblia, as pessoas não podem ser salvas. A salvação não é algo que acontece por causa que você viu milagres, porque você viu coisas, espetáculos. Uhum. A salvação é algo espiritual. E as pessoas precisam crer para poder ser salvo. E a única forma da pessoa crer é através da palavra de Deus. Através da palavra de Deus. Exatamente. Ok, ok. Pastor, como a gente falou sobre pausa, vamos dar uma pausa Vamos. agora, mas eu queria continuar aqui agradecendo, porque eu preciso falar rapidamente com vocês sobre o nosso primeiro episódio. Eu queria agradecer o apoio, agradecer do fundo do nosso coração por todo o apoio, por toda a ajuda, por todo mundo que nos incentivou, as pessoas que acompanharam lá, ficaram aguardando até às 18 horas, quando subiu o episódio no YouTube. E eu quero agradecer o apoio, os irmãos, os familiares, a todos. Então a gente queria muito, nesse momento, dar uma pausa aqui e agradecer a todos vocês. Não perde, de quase tudo um pouco, é o nosso podcast. Nós temos a intenção, como disse, glorificar a Deus, mas também, sobretudo, também ajudar a levar para você conhecimento, levar para você, como a gente brincou aqui no início, mas com um fundo de verdade nisso, tirar, esclarecer assuntos com você. Então nós vamos estar recebendo pessoas aqui e a gente conta também com o teu apoio, com a tua oração, e também pode sugerir para a gente. Você pode chegar lá no chat, não é isso, Milson? Não é isso, Mateus? Pode chegar lá no nosso chat, joga lá informações, sugere algumas coisas para a gente poder aperfeiçoar, porque fazemos o melhor. Estamos buscando tentar fazer o nosso melhor para glorificar a Deus e também para ser bênção na sua vida. Eu queria também aproveitar nesse momento para agradecer aos nossos patrocinadores. Queria mais uma vez aqui agradecer ao nosso vereador Alberto Moreira Jorge, o nosso querido Betinho, pelo apoio de sempre, e agradecer também à Clínica Sofistique, na pessoa da doutora Ana Luísa, sua sócia Eliane Carvalho. Muito obrigado pelo apoio, por estar aqui com a gente nessa jornada, e a gente continua contando aí com o apoio de vocês. Muito obrigado por tudo que vocês têm feito por nós, para a gente continuar nessa caminhada aqui. Pastor, vou voltar aqui um pouquinho. Bom, Aqui eu tinha uma pergunta que algumas pessoas dizem: morreu, acabou. aham. Muito comum da gente ouvir isso. Morreu, acabou.
Não existe nada depois da morte. Pastor, a gente sabe que não é bem assim que a coisa funciona. O que a Bíblia diz sobre isso? Fala pra gente. Então, essa inclusive era a posição do meu pai. E É? é por isso que me motivei a escrever sobre o assunto. Sim, Meu pai entendia exatamente dessa maneira. sim, E como demovê-lo disso? Primeiro, a gente tem que ter um ponto de partida. Esse ponto de partida é a palavra de Deus, não sim. tem jeito. É a Se nossa você não regra de fé e prática, né, Se pastor? a pessoa não crê na Bíblia, não adianta eu querer te convencer, Sim, né. Eu creio que o Espírito Santo de Deus, ele vai ser, manifesto, vai ser revelado através da leitura da palavra de Deus. sim. Então esse é o nosso ponto de partida. Partida. Segundo a palavra de Deus, ao homem está destinado morrer uma só vez, vindo logo depois o juízo. A palavra de Deus, ela não, mostra de forma nenhuma que morreu, acabou. Nós temos, às vezes, né, um entendimento meio equivocado pela nossa percepção humana, natural. Você olha uma pessoa morta, né, parece que ela está dormindo e daqui a pouco ela vai se deteriorar, vai para a terra e acabou. Mas só que se você não tem uma percepção da vida espiritual, você vai entender, é uma visão materialista da coisa, né. Mas se você tem uma visão espiritual, você vai ver que não dá para acabar. Uma coisa muito simples, né, eu tenho 53 anos, Sim, mas a minha cabeça ainda é de 20 anos de idade. O corpo, ele não acompanha a tua mente, ou a mente não acompanha o corpo. O corpo, ele vai se deteriorando normalmente, mas dentro de você há um sentimento de eternidade que não apaga. Se você, eh, o senhor está buscar dizendo assim, ninguém quer morrer, ninguém quer morrer. é isso que o senhor está falando? Exatamente, já há essa natureza dentro do nosso coração, Sim. né. Ah, se a gente for citar um texto bíblico, a gente Uhum. pode citar, o texto, do ladrão na cruz. Sim, Lá o ladrão, ele justamente tinha essa indagação, né. Eram 2 ladrões. Um falou: "Você não é Deus?", falando para Jesus. "Salva a ti mesmo e salva a gente também". sim. Mas aí o outro o repreende, fala: "Olha rapaz, você não tem, eh, consciência do que você está falando? Eu e você, a gente merece estar aqui". Mas ele não, ele é justo. E o que acontece? Esse homem que entende que Jesus está passando por algo injusto, fala: "Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino". E aí Jesus responde, né: "Hoje estarás comigo no paraíso". Hoje. Então, o Senhor Jesus sabia que daqui a alguns momentos a morte chegaria para ambos. Mas o Senhor Jesus diz: "Nós temos um encontro marcado depois da morte, e nós vamos nos encontrar lá no paraíso". Mas aí a partir daí eu pergunto, por que então textos da Bíblia, por exemplo, como está lá em Eclesiastes 9:5, sugere o fim após a morte? Exatamente. Vamos lá. O que diz lá esse texto? Vamos ver aqui, 9:5. Eclesiastes capítulo 9. Vamos pegar o texto direitinho para a Vamos gente lá, não ter dificuldades na interpretação dele. deixa eu pegar aqui no celular, que é muita coisa para carregar, né, pastor? Porra, para vir para cá, né? Então é celular, é computador, então deixa eu olhar aqui no celular. 9 verso 15, é isso? Eclesiastes, isso, 9:5. 5. 9:5. Então vamos lá, que diz assim: "Porque os vivos sabem, que hão de morrer, mas os mortos nada, não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento". É interessante esse texto que parece que morreu, acabou, Acabou. né. A pessoa: "Não, vamos, você está falando da Bíblia, então vamos pegar a Bíblia para refutar essa sua ideia". Sim. Mas vamos olhar para a Bíblia dentro do seu contexto. Uhum. Eclesiastes, ele fala sobre tudo debaixo do sol. O que Salomão está trazendo ali é justamente a finitude do homem Sim. e das suas obras. Ele não está tratando sobre a vida espiritual, ele está falando sobre a conduta do homem nesta terra.
E ele está trazendo o seguinte, meu querido, às vezes você está tão preocupado com aqui e agora, que você se esquece que um dia você vai morrer. Mas quando você morrer, Ah, agora entendi. não vai Entendi a perspectiva. você não vai usufruir de nada. Sim, sim. Pode construir pirâmides, pode ser enterrado com ouro, Muita fama, muito sucesso, isso tudo acaba. vai findar, vai ficar Então, por agora aqui. sim, ok. Então é sobre Então isso tem uma perspectiva de eternidade, ele trata do presente, das construções do exatamente, presente. exatamente. Ele Perfeito. não está tratando da vida espiritual, está falando da vida material. Ok, beleza, ótimo. Agora me te explica outra coisa. Como explicar também os textos da Bíblia que sugerem que a pessoa dorme na hora da morte? Na hora da morte. Está lá no texto de João 11, 11, de 11 a 14. Então, ali deve estar tratando sobre o Lázaro ou sobre a menina, né? João 11, vamos lá. João 11, vamos lá, vamos abrir lá. Vamos dar uma olhada que diz lá o texto. João 11, De quanto? de 11 de 11 a 14. De 11 a 14. Tá lá. Isso dizia depois de acrescentar, Nosso nosso amigo Lázaro, é a Salvador. morte de Lázaro, Aham. exatamente. O que acontece? Ele está tratando justamente o Senhor Jesus ali, é da pessoa que parece que está morta, né? Quando fala dormiu, e a Bíblia no Novo Testamento trata muito sobre isso, né? Nosso Lázaro amigo diz que o dormiu, amigo adormeceu. adormeceu, dormiu, né? Uhum. Ele está tratando justamente do corpo. O corpo, quando ele está morto, ele parece muito que ele está dormindo. Sim, Então é referente a isso. Mas, semelhantemente à morte, né? Um dia, quando você dormir, você vai acordar no outro dia, sim, não é isso? sim. A morte é assim também. Você dorme nesse corpo, você morre nessa vida e você vai ressuscitar. Você vai acordar na outra vida. Entende? Então, é, é uma analogia com o sono. Não é que a pessoa esteja dormindo literalmente. Sim. Agora me ajuda a entender. Jesus foi ao inferno durante os 3 dias da sua morte. Isso Então, é complicado. E aí, antes de ressuscitar, como a gente explicar em 1 Pedro 3, de 18 a 20, que não quer dizer como a questão do purgatório que anteriormente até o senhor tinha dito aqui. isso. Então, isso dali não está tratando que Jesus foi ao inferno. Hã. Por exemplo, o próprio credo apostólico dá a entender isso, né? O credo fala que ele foi ao Hades. Foi o Hades, então, exatamente. Mas Jesus não foi ao Hades. Isso daí, o Hades ali é lugar dos mortos, mas não o inferno, entende? É que desceu à sepultura, mas não é que ele foi para o lugar de tormento. Entendi. Lá em 2 Pedro, Então Hades não é bem Hades. isso, não é Isso isso, é lugar dos mortos. Hades não é inferno. não é inferno. Hades é lugar dos mortos. Ok, E o lugar dos mortos é a sepultura, ok, ok, ok? zero. E a questão ali é que Jesus ele foi para o céu, foi para o paraíso, não foi para o inferno. Entendi, É essa a ideia. entendi. E eu quero deixar bem claro que a gente faz algumas perguntas, né, com Aham. o intuito de provocá-lo, Isso. tá? Até mesmo para gerar esclarecimento, Aham. buscando esclarecimento. As almas ficam vagando na Terra durante o estado intermediário? Então, meu querido, essa é uma outra concepção que as pessoas têm com medo de assombração, né. As pessoas têm muito medo de assombração e querem justificar isso de alguma forma. As almas não ficam vagando. As almas só têm 2 destinos. Depois da morte, ou você vai estar no paraíso com o Senhor Jesus, ou você vai estar no inferno, sofrendo a condenação eterna, até a ressurreição. Após a ressurreição, todos receberão corpos novamente Sim, e aí serão julgados, tanto os salvos como não. Os salvos para receberem seus galardões sim. e os perdidos para receberem a sua sentença em tormento. Nesse meio tempo, eles não têm tempo para ficar vagando por essa terra. Não há uma segunda chance desse tormento? Também não há uma segunda chance. Por quê? Porque o Senhor Jesus fala de forma muito clara, e lá em Hebreus também, que ao homem está destinado morrer uma só vez, vindo após isso o juízo. Não tem como você remediar as suas decisões que devem ser tomadas agora. Se você não tomar agora as suas decisões,
Depois da morte não tem como. As pessoas se reconhecem nesse estado intermediário, elas se lembram das pessoas? Sim. Isso é uma outra preocupação, né? As pessoas acham que depois da morte vai haver uma amnésia, você não vai reconhecer. Não, você vai se reconhecer, você vai reconhecer os seus entes queridos. Essa é a nossa esperança. Se você tem um ente querido e dormiu no Senhor, né? Uhum. Foi salvo, e você também é salvo, você vai se encontrar com ele e você vai reconhecê-lo. Pastor, me ajuda aí, que eu quero entender um pouco isso aí, porque quando eu li quando a gente trocou a ideia sobre o roteiro, né? Sim. Então eu fiquei, quando eu li essa pergunta, eu fiquei, vê se eu estou errado. Pode falar. Morri, Isso. salvo em Cristo Jesus. Aham. Eu vou ver algumas coisas Você vai se nesse, relacionar. nesse estado intermediário de um sono. Você não vai dormir, você vai estar consciente, do jeito que eu estou aqui contigo. Só não vai ter o teu corpo, mas você vai estar consciente com o Senhor Jesus. Jesus já está ressuscitado, então Jesus tem corpo, você não vai ter corpo. Sim, Lá no paraíso, lá no céu, sim, sim, né? Nesse estado intermediário. sim, Seu pai e sua mãe morreram em Cristo, você vai estar com eles. vou estar com eles. Você vai estar com Paulo, você vai estar com Abraão, você vai estar com Isaac, Que você vai maravilha. estar com Pedro. Você vai poder se relacionar com eles e vai ter gozo e adorar ao Senhor durante esse período. É porque assim, eu cresci entendendo que após a morte vem esse período de um descanso, de um sono, Aham. e mas não com relação, eu não me relacionaria com pessoas, entende? Aí sim, no juízo final, né, aí sim, no juízo final, todos adorando a Deus, Aham. relacionando com os salvos em Cristo Jesus, enfim, a minha ideia era essa, mas não que nesse período intermediário já houvesse algum tipo de alguma relação com Jesus, com pessoas que morreram em Cristo Jesus. Para mim, eu não tinha essa Você ideia, terá, não tinha essa ideia. você terá. Essa é a nossa esperança, essa é a esperança cristã. Nós não morreu, não acabou. A nossa vida continua em um outro ciclo, em um outro estado, mas nós vamos nos relacionar com o Senhor Jesus e com aqueles que dormiram com o Senhor. Aqueles que estão com o Senhor vão se relacionar conosco. Benção, benção. Então, ah, o que as almas fazem durante esse tempo, então? Adoram o Senhor e se relacionam e têm prazer nele. A gente pode ver isso lá em Apocalipse capítulo 6, né? Quando você vai ver que nesse momento os salvos estão com vestiduras brancas, né? Estão aguardando, ansiando e cobrando o Senhor. Senhor, quando é que o Senhor vai julgar a minha causa? Quando que o Senhor vai trazer justiça a essa terra? Olha o quanto que eu sofri, olha como o mal prevaleceu nessa terra. Sim, Quando é sim. que o Senhor vai colocar fim nessas coisas? Então, aqueles que são salvos em Cristo Jesus e que não viram a justiça prevalecer nessa terra, nessa vida, estarão com o Senhor aguardando essa justiça do juízo final. Maravilha. E os Isso é muito perdidos? importante, né? Olha, rapaz, por isso que não precisamos ter medo de tratar desse assunto. A gente precisa falar um pouquinho sobre isso, porque a gente sabe, a gente escuta histórias, pastor, que de muitas pessoas que sofrem. Sim. Às vezes sofrem com uma enfermidade, Aham, sofrem com injustiças, aham, e pensando dessa forma, traz um conforto pra gente, né. verdade. E isso daí revigora a nossa fé, Sim. porque às vezes aqui nessa terra a gente não vê a justiça se estabelecendo. Mas uma coisa que é importante eu pensar aqui, pastor, me permita, Por não favor. estava combinado aqui. Não, mas é isso. Mas quando a gente Desce. vai conversando sobre isso, a nossa perspectiva do que é material e eternidade, ela precisa mudar. Aham. A tua correria louca aqui hoje, Como nós nos relacionamos com neste aqui e plano, agora. Isso. é uma coisa. Aham. E aí quando você olha para a eternidade, eu acho que tem que mudar a nossa visão dos 2 mundos, assim, Sim. se a gente pudesse falar dessa forma. Aham. De como nós vivemos aqui hoje, o nosso real momento, e o que está por vir, aquilo que nos espera no caso, na eternidade, né, com Cristo Jesus. Por isso Tem que mudar a nossa visão, né, pastor? por isso que eu convido aos nossos ouvintes, né, a procurar uma igreja evangélica mais próxima da sua casa, que pregue a palavra de Deus,
para que essas realidades que Deus nos deixou através da sua palavra chegue até você. E você não precise viver atormentado com esse mundo. Quando você abre o jornal e você só vê desgraça. E você fala, quando é que o mal vai ser retido? Quando é que a justiça vai ser estabelecida nesse mundo? E aí você vai encontrar essa esperança através da palavra de Deus. Talvez você olhe e você fale, olha, mas eu não merecia que isso acontecesse comigo, que essa doença viesse até mim, né? Por que que eu estou sofrendo tanto? Por que que essas coisas acontecem comigo? Será que eu nasci para sofrer? Tem gente que pensa assim, Rodrigo. Entendi. Pensa que nasceu para sofrer. Mas a Bíblia não diz isso. Há esperança para aquele que sofre. Que loucura. Isso é bênção demais, né, pastor? É assim. Eu falei que loucura porque essa mensagem, se não me falha a memória, foi o apóstolo Paulo que falou isso, né, que é loucura para muitos. Sim. Se eu Paulo, não te 1 Coríntios, Não é isso? 1 Coríntios. É loucura. O evangelho é loucura para os que se perdem. E aí vem a outra realidade. Durante o estado intermediário, aqueles que se perdem estarão em tormento. Isso é uma realidade também. Aqueles que tentam ignorar a vida espiritual, aqueles que tentam ignorar a realidade de Deus nas suas vidas, Sim. que acham que a vida se resume a esse plano terreno, material, eles terão uma realidade pós-morte. E esse é um tormento. Há uma pergunta que fala o seguinte, mas esse tormento não é temporário? Esse tormento não é apenas por algum tempo? Esse tormento é só para eu purgar os meus pecados e depois vai estar tudo bem? Não. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. E o nosso Deus é um Deus santo. E o tormento, a condenação, a justa condenação, ela deve ser eterna porque Deus é eterno. Você está ofendendo um Deus eterno e santo. Por isso a condenação é eterna e não tem como escapar. Sim. A não ser que nesta vida, nesse momento, você reconheça que você é um pecador, você reconheça que você não pode se salvar, que você não pode conseguir o paraíso através das suas obras, dos seus próprios méritos, e se entregue ao Senhor Jesus, falando, Senhor, eu reconheço, como o ladrão na cruz, eu reconheço que o Senhor foi morto de forma inocente. O Senhor foi morto no meu lugar. Eu que merecia estar pendurado nessa cruz. Foram os meus pecados que te levaram para essa cruz. Sim. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E tenha certeza, se isso foi feito motivado pelo Espírito Santo de Deus, você entrará no paraíso. E o paraíso não começa depois da morte, o paraíso começa agora. Quando você é salvo, você já começa a vivenciar a experiência de ter um relacionamento com Deus, um Deus santo, justo e que tem toda a eternidade para você desfrutá-lo. Amém. Que maravilha. Pastor, isso também ajuda a uma melhor compreensão para lidar com o luto também, né, pastor? Sim. Tendo uma ideia mais embasada, e é claro, a Bíblia é esse caminho para você ter esse embasamento, nos ajuda também a lidar com o luto também, né, pastor? Aham. Você não precisa rezar ou orar pelos mortos. Você não precisa querer buscar esse relacionamento para aqueles que já foram. Sim. Você precisa valorizar a consciência, a memória deles, sim, honrá-los, né? Dar um sepultamento digno, Sim. Isso é porque uma coisa. isso daí você não pode tratar um ser humano de forma indigna. Sim. Você tem que tratar de forma digna, Ok. né? Mas entendendo que não está terminando ali o teu relacionamento. O teu relacionamento vai continuar, vai dar uma pausa no relacionamento, sim, e vai continuar quando vocês se encontrarem lá na glória, Uhum. né? E que agora só vão ficar o exemplo, o bom testemunho daquela pessoa que ficou aqui Sim. contigo aquele tempo, Sim. e você vai viver a sua vida, né? E quando você for lembrar dela, você não vai lembrar com pena ou com remorso. Você pode até sentir saudade, você pode até chorar. Isso é normal do ser humano. Mas você não precisa ficar desesperado, porque se ela dorme no Senhor, ela está te aguardando. E você tem que estar pronto para se reencontrar com ela e com o Senhor Jesus. Bênção. Mas eu queria, antes de nós já caminharmos para o finalzinho,
uma pergunta rápida. Diga. Então, não tem essa de oração por mortos, não Isso. tem essa de comunicação com os mortos, porque Isso. tem muita gente que ainda Sim. entende ser um Sim. caminho isso, né? Sim, sim. Então, não tem. Não tem, porque eles não vão poder te ouvir, né? Os mortos não têm nenhum relacionamento conosco, né? Que estamos aqui ainda nessa vida, nessa terra. Então não adianta você orar por eles, porque a situação deles já está estabelecida. Sim. Quem foi salvo já está com o Senhor, quem está perdido já está em tormento e não tem como mudar essa realidade, está fora da tua ação, né? E eles não vão poder te ajudar de forma nenhuma. Lembra lá do exemplo de Lázaro e o rico, né? Novamente, lembrando, apesar de ser uma parábola, o Senhor Jesus não fez parábolas de fábulas. Um Exato. gatinho falou com um boizinho. Não, a parábola do Senhor Jesus, ele trata de coisas e fala de coisas reais. É um pai que tem um filho, né? Coisas reais. Sim. É o semeador, são coisas reais, coisas que existem. Quando Jesus fala da parábola do rico e Lázaro, ele fala de uma realidade. Existe um céu, existe uma condenação eterna. E eles não podem se comunicar conosco aqui. E nós também não podemos falar com eles. E a única esperança que tem para nós que estamos aqui é a palavra de Deus. É Moisés e os profetas. É a palavra de Deus para estarmos novamente juntos. E foi bom o senhor falar sobre isso, me permita se eu estiver errado. Quando o senhor falou agora que não há possível essa comunicação, porque ali naquele momento da parábola de Lázaro e o rico, o rico pede para que se comunique aos seus. E aí vem a palavra dizendo que não é Isso. possível. Porque senão poderia se reforçar essa ideia que houve uma comunicação Exatamente. de alguém morto para com os vivos, né? É Mas- isso mesmo, exatamente isso. Beleza. Não é possível. Deus não permite isso. Perfeito. Pastor, mais uma vez, olha, a gente sofreu para começar, né? Uma preocupação, um nervosismo, mas já chegamos ao fim. Rápido, né? Rapidinho, Muito passou voando. Pastor, queria mais uma vez te agradecer. Manda um abraço para a irmã Eliette, Eu que agradeço. irmã querida. Um abraço para suas filhas, Yasmin e Giovana. Manda um abraço para elas. Deus abençoe essa família. Deus continue derramando bênçãos sem medida sobre sua vida, sobre sua Amém. casa. O senhor é uma bênção, eu já disse isso. Eu falo isso de vez em quando a gente se conversando na igreja. Eu sempre falo isso, mas quero deixar bem claro aqui, o pastor Ed Wilson é uma bênção, um homem de Deus, e a gente louva a Deus porque, estando em Rio das Ostras, pude conhecê-lo e amar a ele e a família, enfim, que Deus continue abençoando. Obrigado por estar aqui com a gente, aceitar o nosso convite, e eu não tenho nenhum problema de falar sobre isso, porque reverendo Ed Wilson, na verdade, antecipamos o nosso bate-papo, ele prontamente nos aceitou, nós tivemos uma necessidade aí de remarcar, né? Na verdade, tivemos uma desistência e ele prontamente aceitou o convite para nos ajudar. Sem palavras para lhe agradecer, só rogar a Deus as mais bênçãos, as mais ricas bênçãos sobre sua vida. Eu que tenho que agradecer a você pelo carinho que você sempre tem desprendido a mim, a minha família, e eu fico muito feliz por isso, né, em ter tido esse presente de Deus, né, conhecer a igreja do Marileia, conhecer Sim. vocês, e eu estou muito feliz mesmo em poder conversar com você sobre esse assunto que para mim é tão caro. Tá certo. Pastor, câmera 1, porque aqui o negócio é chique, aqui tem câmera 1, câmera 2, câmera 3. Pastor, câmera 1 é sua, manda uma mensagem para aqueles que nos acompanham nesse momento. Meus queridos, não tenha medo da morte. A morte não é o fim, né? E aqueles que estão em Cristo Jesus, eles terão o consolo devido, dado e garantido por Ele, pelo Senhor Jesus. E se você ainda tem alguma dúvida, nos procure lá na Igreja Presbiteriana do Marileia. Teremos um imenso prazer em te acolher, em conversar com você e explicar as tuas dúvidas, né? Eu sei que o tempo é curto, não dá para falar sobre tudo, o assunto é muito extenso, mas fica o convite, tá bom? Que Deus te abençoe. Mais uma vez, obrigado, pastor. A você que nos acompanhou, pelo todo o apoio, por estar com a gente. Peço mais uma ajuda a vocês. Ative o sininho, se inscreve no nosso canal. Eu ia pedir essa ajuda, manda para os seus amigos, para os seus familiares. Peça essa força para o amigo, para o irmão. Matheus está balançando a cabeça aqui, concordando comigo. Obrigado, Matheus, por concordar comigo. Wilson, obrigado mais uma vez. Fernandinho, obrigado mais uma vez, meu querido. Deus te abençoe, viu?
Fernandinho tá ali na suíte, o nome daquele É, ali, aquele material todo ali, todo aquele equipamento chique ali de primeiro mundo, se chama suíte, eu não conhecia, vim conhecer aqui. aham. Então, Fernandinho, obrigado, viu? Gente, um abraço, Deus abençoe a todos vocês, continue orando por nós e divulgue o nosso trabalho. Obrigado, mais uma vez agradecendo aos nossos patrocinadores, agradecendo ao nosso querido Alberto Moreira Jorge, nosso vereador Betinho, obrigado pelo apoio, a clínica Sofistique por estar apoiando esse trabalho, muito obrigado, nós agradecemos a vocês e tenham todos uma semana abençoada, até a próxima, se Deus quiser. Um grande abraço.